Bom dia, Deus te abençoe nessa quarta-feira, dia 8 de abril. O tema que o Senhor quer tratar conosco hoje é obedeça à ordem de Jesus. Você está pronto a obedecer ao Senhor? Que Deus fale com você nessa devocional. Você é muito bem-vindo. Amém, seja muito bem-vindo. Então, estamos aqui nas nossas redes sociais, somos Comunhão e Adoração. Você pode acessar a gente no TikTok, no Instagram e nosso canal do YouTube. Basta se inscrever e seguir as nossas redes sociais, porque sempre o nosso conteúdo é voltado para o que Deus quer falar com você. Deus então tem uma palavra nessa manhã para você. Fique atento, demora uns 10 minutos, mas eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Amém, amém. Então vamos lá. Obedeça a ordem de Jesus. A frase é: não deixe Jesus de fora dos seus planos. Olha que proposta boa. E o texto bíblico, João 21:6. Vamos ler a palavra do Senhor. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar, pela multidão dos peixes. Que passagem poderosa! Já sabe que trecho é esse da Bíblia? Que história linda é essa? Vamos mergulhar nesse contexto. Obedeça a ordem de Jesus e o texto é o seguinte: como você faz seus planos? Em geral, quando temos um objetivo, costumamos traçar planos e estabelecer metas para alcançá-los. Infelizmente, porém, muitas vezes nos esquecemos da parte mais importante do planejamento: ouvir a voz certa. Quando nossos projetos não são bem-sucedidos, ficamos tristes e questionamos o que levou a dar errado. A resposta para esse dilema pode ser encontrada no capítulo 21 do Evangelho de João. Após uma noite inteira tentando pescar sem sucesso algum, os discípulos estavam tão frustrados que nem sequer reconheceram Jesus quando este lhes apareceu ao amanhecer. Jesus, porém, trouxe a solução para aquele problema ao ordenar que jogassem a rede do outro lado. Se estivéssemos no lugar daqueles homens, diante dessa instrução, talvez revirássemos os olhos e pensássemos: estou aqui a noite inteira, eu sei que não tem nada do outro lado. Mas os discípulos o ouviram e obedeceram. O mar, as redes, o barco e os pescadores eram os mesmos. Havia apenas uma, mas grandiosa diferença. Eles receberam a instrução correta, o direcionamento do Mestre. Não eram mais aqueles homens que estavam no comando, e sim Jesus. Ouvir a voz de Cristo muda tudo. Sem a orientação de Jesus, jamais encontraremos o que buscamos. A parte mais importante ao traçar um plano é submetê-lo a Jesus. Temos de nos lembrar de Provérbios 16:9. No coração, o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Quando lançamos nossas redes mediante a ordem de Jesus, não tem como dar errado. Amo esse texto e amo esse entendimento de que o Senhor nos dá o livre-arbítrio de fazermos os nossos planejamentos, de sonharmos os nossos sonhos, de planejarmos a nossa vida. Mas o mais importante é subjugarmos os nossos planos à orientação dele, não pedindo que ele simplesmente assine embaixo daquilo que a gente quer fazer, mas ousar perguntar ao Senhor: Senhor, é isso que o Senhor quer? É isso que o Senhor espera de mim? Esse é o plano do Senhor para a minha vida? E aí estar pronto para a resposta sim ou não. E se a resposta for não, refazer, recalcular a rota, recomeçar. Esses homens dessa passagem tremenda, incrível, passaram a noite toda do jeito deles, que eles eram acostumados a fazer, eram pescadores, tinham experiência naquilo que faziam, mas aquela noite não alcançaram nada. Sob a ordem de Jesus, que disse: joga do outro lado a rede. Eles obedeceram e viveram o milagre. Muitas vezes precisamos obedecer para viver o milagre. Você está ali na mesma posição, na mesma situação. Ele só nos dá uma outra direção, uma outra forma de fazer.
E às vezes a gente turrão ali não quer mexer 1 centímetro da situação. Os pescadores obedeceram e viram o milagre acontecer. Que seja assim, em nome de Jesus, na nossa vida, que hoje a gente olhe os nossos planos, os submeta ao Senhor Jesus e faça aquilo que Ele mandar, para a glória dEle na nossa vida, que possamos ver os seus milagres. Amém. Nada muito a acrescentar. Só relembrar que até o nosso irmão Júnior Rostirola refaz esse tema várias vezes, que é a questão da obediência, né? E os discípulos, você acabou de falar, eles eram muitos ali eram especialistas na situação, mas eles tiveram a humildade de ouvir a voz do mestre, né? E eu acho que aí é o X da questão. Você é humilde em ouvir a voz do Senhor? Ou como a Gisele disse, você faz o seu plano, assina e fala que é que o Senhor assine junto de qualquer jeito. Não é assim que funciona, até porque foi Ele que nos criou. Eu creio muito e acredito que Ele criou cada pessoa com um propósito. E às vezes a gente que muda essa rota toda aí, a gente quebra a nossa cara. Então você quer que o milagre aconteça? Obedeça a voz do Senhor. Direcione toda a sua vida. Os discípulos ali poderiam falar assim, não, Senhor, o Senhor cuida dessa parte, mas essa parte profissional nós cuidamos, porque nós somos especialistas. Mas eles perceberam que eles se frustraram a noite toda lá sem pescar nada, né? E quando eles ouviram a voz do mestre, eles conseguiram êxito ali no que eles estavam fazendo. Esse é o X da questão, meu querido. Obedeça ao Senhor. Ele te criou, Ele me criou e Ele tem o melhor para as nossas vidas. Quando dá tudo errado é porque alguma coisa a gente não colocou diante do Senhor e a rota foi totalmente perdida. Volte para a rota, volte para o caminho, até porque Ele é o caminho, Ele é a paz, Ele é a vida. Então você precisa se colocar, né, subjugar, como Gisele disse, todos os seus planos, sua vida, as suas escolhas. Primeiro ouça o Senhor. Márcia Gisele, como é que eu faço isso? Orando, lendo a Bíblia, se colocando diante dele. Faça essas orações, Senhor, o que o Senhor quer para a minha vida nessa questão conjugal, profissional. Eu tenho a certeza que Deus vai falar com você. Então obedeça e ouça a voz do Senhor. Eu tenho certeza que o milagre vai acontecer. Amém. Não deixe Jesus de fora dos seus planos. Ouse colocar Jesus dentro aí da sua vida mesmo, nas decisões que você tem que tomar. Com certeza você vai experimentar coisas maravilhosas, diferentes da presença dele dentro da sua vida. Vamos orar pedindo ao Senhor que nos dê essa ousadia, essa coragem e essa mudança de perspectiva. Se puder, ore com a gente. Senhor, obrigada por essa devocional tão clara, direta, objetiva. Através da experiência dos discípulos com Jesus naquela noite de frustração, uma noite em que eles não conseguiam pescar nada, aquela manhã que eles voltariam para sua casa sem o sustento, sem o alimento. Quando Jesus entra, dá um novo direcionamento, eles obedecem, eles veem, vivem, experimentam algo extraordinário da parte do Senhor. Voltam felizes, voltam com sustento e voltam entendendo que vale a pena obedecer. Que seja assim conosco, Senhor. Nos ensine a obedecer, a ouvir, a passar para o Senhor os nossos planos, os nossos anseios e esperar do Senhor direcionamento antes de dar o primeiro passo, antes de fechar aquele contrato, antes de marcar aquele casamento, antes de fazer aquela entrevista de emprego. Ó Deus, nós precisamos colocar o Senhor dentro dos nossos planos, ouvir a sua voz, obedecer e aí sim, viver o extraordinário do Senhor. Espírito Santo, nos ajude. Essa é uma jornada que queremos caminhar juntos contigo e ser todos os dias ensinados pelo Senhor. Oramos assim, gratos pela revelação da sua palavra, pedindo que ela cresça em nós, germine e dê bons frutos. Nossa oração em nome de Jesus. Amém. 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 Deus te abençoe. Bora colocar Jesus nos nossos planos. Amém. E amanhã estaremos aqui novamente, quinta-feira, para receber novamente a palavra do Senhor. Amém. Um abraço a todos. Tchau.